Muito bom dia, muito boa noite, muito boa tarde para você Brasil, para você Europa, para você Carcavelos, para você Tuane Costa. E aí, Luane, linda como a lua. Gente, esse é um alô especial, específico para minha fã número 1, engajando em todas as plataformas, sempre comentando, curtindo, fazendo o namorado ir lá curtir, fazer o algoritmo trabalhar ao meu favor. Então esse recadinho especial pra Tuane, tá? Linda, obrigada por tudo, tá? É assim, né? A gente só se comunica através dos comentários dos meus conteúdos, porque se vê mesmo pessoalmente, ficou pra história, né? Aproveito aqui também esse parênteses pra cobrá-la, né? Pra jogar na cara, pra trazer verdades e humilhação. E se você também gostou e quer ser citado aqui no início do meu podcast, faça como a Luane, linda como a lua, vá lá, comente, compartilhe, curta, né? Interaja com o conteúdo. Que aqui agora virou uma rádio da mãe Joana. Vou ficar aí mandando beijos específicos para as pessoas que ouvem o meu conteúdo. E agradeço, né, gente, de verdade. Sempre é muito, muito legal quando a gente recebe ali um feedback pro conteúdo que a gente faz, pro trabalho que a gente faz, né, os nossos projetos, porque é um trabalho bem gigantesco, né? A gente não vive só disso. Olha eu falando como se tivesse 70 mil pessoas por trás desse podcast. Eu tenho esse trabalho, né, eu encaixo meu podcast dentro da minha rotina, que como você já sabe é bem corrida, e aí eu faço todo esse trabalho e é legal, no final, né, quando alguém vem trazer um feedback de que ouviu, de que, né, foi alcançado aí pelo conteúdo e, enfim, absorveu alguma coisa ali dele, gostou, enfim. Então você que engaja, por favor, né, venha falar comigo, dá o seu feedback, não fica aí na calada da noite, né, aí na escuridão aí da internet. Chegue lá, dá um alô, não seja tímido, não se acanhe, né, comente. E nos próximos, então, eu vou estar fazendo esse agradecimento específico aí para as pessoas que interagem, mas também, né, já agradeço no geral, todo mundo que ouve e, enfim, tem me acompanhado nesses últimos meses, até porque, né, como eu falei, o podcast voltou com tudo e a ideia é sempre estar fazendo conteúdos semanais. E, gente, olha, o preço para isso não é fácil, mas no final vale a pena. E que bom ter vocês aí para acompanhar tudo isso. Bom, no tema de hoje, gente, eu sempre coloco uns temazinhos assim, eu escrevo no papel o que eu imagino que vai ser o tema, um título. Aí depois eu quero falar, mas depois eu também fico com receio dele mudar, de eu falar um tema e aí eu mudar o tema. Mas enfim, até no momento que estou, no presente momento, vai ser sobre camadas. Layers by layers. Vamos falar um pouquinho aqui sobre camadinhas, ou seja, né, se tivesse assim um subtítulo igual o filme brasileiro que tem uma chamada curta no título do filme e logo em seguida tem um slogan, um subtítulo, porque já tem um parênteses, né, gente, eu acho tão engraçado isso no Brasil, porque tem o título do filme, que muitas vezes é importado ali do título original traduzido, né, do filme em si. E aí eles acham que não é suficiente, então eles vão lá e colocam um subtítulo pra causar mais. Mas às vezes não, eles inventam o título e o subtítulo, ou seja, inventaram o título, mas parece que ele não vai pegar tanto quanto você ir lá colocar uma explicaçãozinha, tipo... Engraçado, né? Por que a gente precisa dessas explicações nos subtítulos do filme do Brasil? Olha eu aqui, parênteses dentro de parênteses, né? Mas enfim, o título então é Camadas e o subtítulo é pra gente entender as situações, né, como um todo, ou seja, camadas. Entenda a situação como um todo, seria aí um título de thumb também. Mas qual que é a ideia hoje? Eu de novo e pra sempre, né, fico trazendo aqui exemplos práticos e exercícios de, adivinha só, consciência e autoconhecimento. E como eu falei, praticar isso vai se tornando tão decorado e automático quando você trabalha sempre, como um exercício que você faz, sei lá, na academia, como quem corre todos os dias, enfim, chega uma hora que aquilo fica automático para você. Então, o que hoje eu trago nesse tema de camadas e a importância de você
enxergar as coisas como um todo e também ao mesmo tempo desmembrá-la, né? Enxergar as coisas como elas são. E aqui eu já gosto de trazer um exemplo meio metafórico, e eu sempre fico com esse cuidado de não ser... Já viram aquele meme de uma menina? Ela é tipo uma pastora evangélica mirim, e ela fala muito por parábolas. E nada contra parábolas e metáforas, porque eu mesma adoro. Mas ela se torna até engraçada, e aí eu fico com receio de me tornar cômica, quando na verdade eu quero falar sério. Mas eu adoro metáforas, e enfim, elas simplificam ali ideias, né, mais complexas. Então, o exemplo que eu trago não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o trabalho de serigrafia, por exemplo. Quando você faz, sei lá, pega uma camiseta ou algum outro produto, mas geralmente uma camiseta, e você encomenda o trabalho de serigrafia com uma imagem, sei lá, do Pateta. Esse trabalho de serigrafia, ele nada mais é, né, do que um trabalho a cores, ou seja, são telas e mais telas que vão ser aplicadas em cima daquele tecido, em cores diferentes e com formatos diferentes que, uma vez que eles sejam sobrepostos um a um, no final de tudo, eles formam uma só imagem, né? Que é a imagem que no final se revela. Tem até muitos trabalhos artísticos que usam essa mesma técnica, não de serigrafia, mas de trabalhar com essa ilusão das camadas. Tem obras, por exemplo, de telas de vidro, onde o artista brinca com uma profundidade, ou seja, cada telinha, cada película desse trabalho tem uma imagem que vai se aprofundando para as imagens anteriores a essa da frente com outras imagens, ou seja, vai criando aquele efeito de profundidade. Não sei se vocês já viram isso também. Eu vi uma técnica parecida feita em gelatina transparente, onde é a mesmíssima coisa, né? Vai se criando ali camadas, novos desenhos e traz aquela coisa bem tridimensional, que, por curiosidade, para quem não sabia, para quem não sabe, é assim que eles faziam os desenhos animados antigamente, por exemplo, né? Era uma coisa de camada por camada e se formava ali a animação também. E tem outros, né? Outros trabalhos artísticos com essa mesma brincadeira, né? De trazer proporcionalidade, dimensão, profundidade e que brincam com esses vários elementos que no final, olhando no todo, forma uma coisa só. E por que eu tô falando disso? E por que brisei nisso? E você tá se perguntando, meu Deus, Catiele, tá usando maconha agora, desgraçada? Mas a verdade é que eu acho interessante como o ser humano gosta de simplificar algumas ideias, e é nosso mesmo, a gente às vezes assimila mais facilmente quando a gente só fala isso é isso e ponto final. Quando na verdade, eu entendo que tudo é camada, assim, sabe? Nada é só aquilo por aquilo e ponto. Ou seja, muitas vezes a gente passa por algumas coisas na vida e a gente pensa, bom, isso aconteceu por essa situação e a gente só aceita aquela ideia e, como eu sempre comento, né, a falta de consciência no que realmente está acontecendo leva a gente à repetição daquele mesmo padrão, né? Uma vez que a gente não vê os problemas daquilo, a gente não entende o que está sendo feito, o que está acontecendo, né? Então é muito mais fácil você cair num looping quando você não se entende dentro do processo mais claramente. E viu como a ideia da serigrafia é muito mais simples do que tudo isso que eu acabei de falar agora? Mas basicamente, de novo um exemplo, né, da minha vida que eu sempre gosto de trazer para ilustrar as coisas que eu quero falar. Eu lembro que quando eu tinha uns 14 anos de idade, nos primeiros assim dias da escola, eu conheci um menino que estudava na minha sala. Acho que ele sentava assim perto de mim e tinha que ser feito um trabalho de inglês, e na época eu era a pessoa que melhor lidava ali com língua estrangeira, e aí ele quis fazer comigo o trabalho, eu falei ok por fazer com ele, sei lá, sei que calhou da gente fazer junto esse trabalho. E eu lembro que a gente se conheceu e começou a conviver muito, e eu vi que ele era legal, etc, a gente começou a ficar muito próximo, e mesmo eu com 14 anos de idade, eu não tinha assim a imagem do todo do que estava acontecendo. Mas eu lembro que mesmo, porque assim, quando eu era mais nova, eu já tenho uma tendência a ser mais racional. E quando eu era mais nova, eu era bastante racional também, mas eu era até um pouco fria, assim, eu era até meio demais. Mas eu lembro que quando eu conheci essa pessoa, eu já consegui enxergar a primeira camada ali, que foi como se fosse uma red flag, onde eu olhei e falei, cara, eu vou me apaixonar por esse menino, porque ele tem muito características que me atraem, né? E eu vou gostar dele. E eu lembro que isso já foi pra mim uma red flag, assim, provavelmente não me aprofundar naquilo, não me apaixonar. Então era uma coisa assim, ó, eu sabia que eu ia me apaixonar por ele se eu bobeasse, então eu tentava sempre não bobear, mas é óbvio que com isso
você já tem em mente como se fosse assim uma paixão incubada, sabe? Você fica ali. E só pra você que é curioso, fanfiqueiro, fanfiqueira, acabou que anos depois eu falei, quer saber? E olha só porque isso durou anos, tá? Uns 4 anos depois que eu falei assim, não, quer saber? Dane-se, vou gostar desse menino. Acabei voltando a me relacionar com ele. Até um dia eu posso contar, gente, minhas aventuras amorosas aí pra vocês. Se bem que eu acho que eu já comentei essa história bem brevemente no episódio que eu falo um pouquinho de quem eu sou lá do episódio do podcast, sei lá, um dos primeiros. E, enfim, essa pessoa foi o meu primeiro relacionamento. E mesmo depois, assim, de anos após esse relacionamento, que foi onde eu tive, eu acredito assim, bom, ainda estou viva, né, difícil eu falar, a peça final, mas me arrisco a dizer que anos depois desse relacionamento é que eu fui ter a peça final pra entender tudo que foi esse sentimento, que também não foi só sentimento, mas enfim, tudo que foi esse lance com essa pessoa na minha vida, ou seja, por que eu, Catiele, com a idade que tinha, me atraí por essa pessoa, por que essa relação teve pra mim o significado X, por que eu tive o comportamento Y, o que tudo aquilo significou, o que foram, né, todas essas coisas que aconteceram, como que isso se dava e etc. E lá nos meus 14 anos, como eu comentei no início, eu não dizia pra mim mesma sobre paixão, eu não falava assim, eu tô apaixonada por esse menino, ou tô em vias de me apaixonar por ele, etc. Eu lembro que eu já tinha clareza de entender que naquela época, né, no início de tudo, eu sentia por ele eu chamava de envolvimento emocional, que é o que eu chamo geralmente quando a gente não fala de paixão, que eu também um dia posso falar sobre isso, gente, mas pra mim tudo tem categoria dentro do campo emocional, por assim dizer. Então, na altura, ele não era só uma paixão, ele era um envolvimento emocional que eu tinha, que eu sabia que se eu bobeasse, como eu falei, eu ia com certeza me apaixonar perdidamente ali pela pessoa. E na época, né, da adolescência, eu só enxergava isso, mas eu não enxergava todas as camadas disso. Eu só enxergava que ele era um menininho legal, que ele tinha uma personalidade que me atraía, e eu sabia por que me atraía, e quer dizer, na altura talvez não soubesse tanto assim. Mas foi preciso passar por tudo isso, e foram depois de anos e anos e anos que eu compreendi todos os porquês, né? Todos os porquês daquela pessoa ter me atraído, todos os porquês de eu ter continuado gostando dessa pessoa, e de novo, né? O porquê que aquilo foi na altura tão significativo e tão importante, e principalmente tão intenso. E aí, como eu falei, a gente pode só olhar pra isso e dizer, foi porque eu tava apaixonada, ponto. E eu lembro que na época, quando eu era, acho que eu já tava me relacionando assim com essa pessoa, ou perto disso, eu lembro que eu falava isso pra mim mesma, eu falava assim, cara, eu sei que não é só paixão, e se eu falar que é só paixão, vai ser a maneira mais simplificada de eu colocar todas essas ideias e sentimentos numa só palavra. Mas eu já tinha consciência de que não era só isso, não sabia identificar tudo o que era, mas eu sabia que não era só isso. Então, anos mais tarde, é que eu pude ter a total compreensão do que aquilo tinha sido. Que é esse exercício das camadas que eu comento com vocês. E a título de curiosidade de novo, o que era, né? Por que a Catiele, de 14 anos e mais tarde 19 anos, né? Gostou daquela pessoa, se envolveu com ela e foi tudo que foi, etc e tal. Do jeito que foi e como foi. Bom, primeiro que a personalidade daquela pessoa, ela remetia muito a um mundinho que eu era totalmente fora desse mundo, né? Da gentileza, do afeto, da educação, da coisa mais meiga, da coisa mais leve, engraçada. Eu vinha de uma infância, de uma adolescência totalmente louca, agressiva. Eu era o oposto, gente. Toda a personalidade daquela pessoa era o oposto do que era a minha vida, a minha realidade, o meio dessa pessoa, né, como ela era criada, o que ela tinha, as oportunidades dela, tudo, né, tudo que formou ela era o oposto do que eu tinha à minha volta, né, então tudo que ela tinha na época e quem ela era muito do que eu queria ter e ser, e enfim, na época, obviamente, eu não sabia identificar tudo isso. Isso é uma das camadas que eu consegui identificar. A outra entra, né, também pode ser relacionada à primeira, né, em decorrência da primeira, o apego vindo de uma dependência emocional mesmo, né, que já entra na questão da abstinência, né, do afeto paternal, maternal, toda aquela coisa que a gente tem na infância, etc. Enfim, eu sei que foram anos mais tarde que eu consegui ver camada por camada dessa situação e entender o que tinha acontecido, né? Por que as coisas são tão relevantes, significantes? Por que eu trago isso?
E, de novo, né, como no episódio anterior, acaba que eu trago muitos exemplos na vida de relacionamentos, no sentido de relacionamentos, mas isso pode ser aplicado em qualquer outra área. Mas já que eu comecei dando esse exemplo dessa questão da minha adolescência, eu coloco porque às vezes a gente se vê descrevendo alguma situação da nossa vida e a gente vem assim com essa definição a ferro e fogo, sabe? Ah, foi isso. Ou, fiquei muito mal. Ou, por exemplo, é uma coisa que diz respeito a algo que a gente tá passando na atualidade. Pô, eu tô muito mal por conta de uma situação. Meu Deus, eu tô me sentindo muito mal. Isso me afetou completamente. Mexeu comigo, me abalou. Aí você vai entender a primeira camada, né? Você olha aquela imagem única que se forma, né? Dentro da visão de quem não consegue entender essas camadas. Ou que só vê uma camada e vai falar assim, eu tô muito mal porque, sei lá, tal pessoa me fez algo que foi contra mim, que eu não gostei, que me feriu e etc, etc. Um exemplo, tá? E quando, na verdade, quando a gente para pra ver camada por camada, tem muito mais do que isso, né? E eu falo coisas ruins, mas também podem ser coisas boas. Às vezes a gente tá achando uma coisa que nem é big deal, a coisa mais incrível do mundo. E ela não é necessariamente a coisa mais incrível do mundo. Tem que se entender também. Nossa, mas será que eu não tô exagerando, né? O que mais tá por trás disso tudo, né? Como eu falei na adolescência, né? Era muito fácil eu olhar e falar, não, eu tô apaixonada por esse menino. Mas não era só paixão. Inclusive paixão, de novo, naquela época, no meu exemplo específico, foi como eu facilitei chamar tudo aquilo que era mais uma dependência emocional do que uma paixão, por assim dizer. E falava muito do meu estado emocional da época, que é também um dia o que eu vou gravar de podcast para falar dessa questão dos nossos sentimentos, como eles nos guiam e nos influenciam muito mais do que deveriam. Então essas camadas do como a gente tá, né, do nosso estado emocional, do nosso estado psicológico, também influenciam muito na imagem final que a gente tem das coisas, né? Será que aquilo foi ruim mesmo? Ou será que a gente que tá num momento que as coisas, né, têm nos ferido mais do que deveriam? Ou será que a pessoa tocou numa feridinha que a gente já tinha e a gente ainda não tratou isso e isso continua nos corroendo? Será que aquilo foi muito incrível, maravilhoso? Ou é a gente que tá acostumado com tanta migalha e a gente não tá conseguindo enxergar que isso nem é tanta coisa? Enfim, essas camadas, eu imagino assim, pra quem não tá acostumado a fazer isso, vai olhar pra isso e vai falar, meu Deus, que trabalho de louco, né? Eu vou ficar maluco. Que não posso ver nada na minha vida, que eu vou ficar pensando, será que isso é isso? Será que isso é aquilo? Isso aqui é o quê? E essa análise constante. Como eu disse, gente, pra mim é algo muito automático. E o episódio de hoje, ele não fala nem sobre você ser essa pessoa que vai fazer isso com tudo automaticamente, porque pra mim, de novo, é fácil fazer isso. Não é a questão de tornar todo mundo um bando de analistas aí compulsivos, mas talvez para as principais experiências, ou pelo menos situações que na nossa atualidade tem nos incomodado, nos perturbado, e por perturbado não quero dizer só no sentido de coisas ruins, mas coisas que têm ali nos distraído. E de novo, distração é o principal fator ali que nos impede de ver as coisas como um todo, principalmente também no que diz respeito a grandes decisões. Quando a gente fala de pensar bem em coisas e analisar, né, antes de tomar uma grande decisão sobre aquilo que a gente vai fazer, vai executar, vai falar, coisas muito importantes. Se é um momento agora que você tá passando por isso, ou tá vivendo isso, ou tá sentindo de alguma maneira perturbado ou perturbada, né? Seja pro bom ou pro ruim, é um exercício talvez para esses momentos, já que talvez não seja fácil para todo mundo fazer isso com todo. É parar e olhar de novo, né? Camada por camada, né? Primeira coisa, né? A primeira camada, né? Esse primeiro filtro nosso, né? Da introspecção, do que sai de dentro para fora, ou seja, esse óculos que eu tô usando para ler as coisas que estão acontecendo na minha vida, ou seja, como é que eu estou emocionalmente e psicologicamente agora. Eu tô bem? Eu tô mal? Eu tô o quê? Tô triste? Tô me sentindo sozinha, tô me sentindo abandonado, tô me sentindo machucado, tô muito eufórico, tô ansioso, tô, sei lá, com ânsia de algo assim. Tô muito entediado, então não vejo a hora de ter algo assim mais eufórico na minha vida pra trazer mais dopamina, pra trazer... Como é que eu tô? Como é que isso tem afetado a maneira que eu enxergo as coisas que têm acontecido na minha vida? Como é que isso acontece? Como é que isso se dá, né? Será que isso aqui agora que eu tô vivendo, esse sentimento não tá me influenciando pra caralho nisso agora? Em tudo isso que eu tô vivendo? Seja pro bom e, de novo, seja pro mal também. É importante analisar essa primeira camada. E depois disso, bom, eu já acho que só esse primeiro exercício ele já é
enorme. A gente se distanciar, e aqui eu gosto muito de falar comigo mesma, né? De, assim, eu tinha um amigo meu que ele usava essa expressão. Ele chamava de mesa dos adultos. Que ele trabalhava muito com aconselhamento, coaching e psicologia e os caralho a quatro, com adolescentes. E aí ele tinha um momento na conversa com os adolescentes que ele falava, vamos de mesa dos adultos. E aí ele parava de passar a mão na cabeça da pessoa, entre aspas, né? E começava a falar um monte de duras verdades. Então esse é o momento da primeira camada, né, da análise da primeira camada, de mesa dos adultos, né, de você. Você não precisa, ai meu Deus, postar pra alguém, falar pra alguém, não. Você com você mesmo, né, parar e pensar nas duras verdades aí, tipo, vamos tomar vergonha na cara, vamos parar de ser louco, vamos parar de surtar, tá, talvez eu esteja exagerando nisso, sim, talvez eu tô valorizando muito aquilo, realmente eu tô assim, com o dedo podre, sei lá, gente. Eu acho que nessa primeira análise é legal a gente ser sincero e honesto com a gente sobre grandes verdades. E eu acho que o primeiro passo da sinceridade com a gente mesmo nos ajuda muito a encarar as coisas de outro jeito completamente diferente. E ainda dentro de autoconhecimento, né, quando você já entende ali alguns gatilhos seus, que eu já comentei disso em outros episódios, você consegue já ir mapeando, pô, eu acho que eu tô caindo nisso de novo, eu acho que eu tô caindo naquilo de novo, olha eu nessa situação mais uma vez. Enfim, conseguir ver essas camadas ao invés de só falar, isso é isso. Isso é aquilo. Eu tô isso, eu tô aquilo. Entendeu? Às vezes nos ajuda a tomar decisões com muito mais sabedoria, usando a cabeça, como eu acho que deve ser na maior parte das vezes. De novo, dando um spoiler, né, do que vai ser meu próximo episódio sobre sentimentos. Gente, a emoção só nos leva onde a razão não pode nos levar, mas assim, a razão ainda nos leva muito mais longe mesmo. Então, claro que eu sou uma pessoa racional e eu vou sempre defender isso, mas, de novo, vai ter um episódio só pra discutir isso. De qualquer forma, a reflexão é mais nesse sentido. Como trabalhar a visão dessas camadas, né? Como aprender a analisar ponto a ponto, né? Como que isso pode nos ajudar de uma maneira pra gente interagir diferentemente com as situações que acontecem com a gente, ao invés de só falar, isso é porque, no exemplo lá, né? Não, mas isso aqui é porque eu tava apaixonada pelo menino, apaixonei, é assim. É um pouco mais do que isso, né? Não é paixão, isso aqui é carência, não. Gente, eu tenho uma compulsão pra entender as coisas que acontecem comigo que você não tem noção. Quando eu não acho a resposta, eu fico assim, maluca das ideias. Eu fico assim, mas gente, não faz sentido, isso nunca aconteceu antes. Eu entro assim em tela azul, que eu quero entender por que aquilo aconteceu, da onde que aquilo veio, sendo que aquilo nunca rolou antes. Fico bem noiada, porque pra mim, entender essas camadas é fundamental. É fundamental para eu entender, assim, os meus processos, entender onde é que eu ainda tô errando, onde é que eu ainda tenho que melhorar, enfim. Então é isso, é um pouquinho do que eu quero comentar com vocês, né? Atentos aí a tudo que tá acontecendo, a big picture, né? A gente não só olhar para aquele pontinho bem pequenininho, muito zoom numa coisa só, tem a imagem toda, né? Tem o todo para se analisar, mas o todo também ele pode ter esse zoom e a gente olhar ponto a ponto também. Eu acho que não é nem um extremo nem outro, não é só olhar a imagem como um todo e nem só dar aquele close numa situação e ficar olhando só uma situação pequenininha sem entender que tem todo um restante, um redor em volta das coisas que acontecem conosco, né? E usar isso a nosso favor, né? Pra tomar melhores decisões, pra autodesenvolvimento. E é basicamente isso, né? Quando eu tô sozinha, vocês já perceberam que quando eu não tô com convidados aqui no cativeiro, eu geralmente vou falar mais sobre autoconhecimento, vou ter mais assuntos nesse sentido de reflexão. Espero que vocês gostem e espero que tenha ajudado aí trazer mais ferramentas e luz para aquilo que vocês estão passando no momento, para as decisões que vocês têm que tomar, tá? E é isso, gente. Hoje o episódio é um pouquinho mais curtinho, mas um beijão para vocês e até o próximo.